Senhoras e senhores, vamos iniciar a conferência de tributação internacional do Congresso do IBET. O Congresso do IBET é sempre uma oportunidade para tributaristas do país inteiro discutirem questões críticas do direito tributário, não só para fins acadêmicos, mas também para fins de aplicação na indústria, nas empresas. É sempre muito importante estar aqui reunido nesses 3 dias. Temos que agradecer sempre ao professor Paulo de Barros pela excelente iniciativa. São 3 dias, eu brinco que nem todo mundo consegue ficar os 3 dias, mas é sempre importante e é uma data obrigatória no calendário de qualquer tributarista do país. Temos que agradecer também a Priscila, que organiza, que consegue reunir os palestrantes, trazê-los de diversos locais, conseguir espaço na agenda. Nós estamos falando de nomes do direito tributário, que certamente tem dias concorridos, e conseguir reuni-los e trazê-los aqui para falar um pouco da experiência, os novos rumos do direito tributário. E essa mesa de tributação internacional, ela é uma mesa muito especial, porque a tributação internacional do Brasil, ela é complexa e existem poucos autores que discutem com profundidade o assunto. Essa mesa é composta por professor Heleno Torres, livre docente da USP, dispensa apresentações, tem obras de prateleira para qualquer pessoa que trabalhe com direito internacional. Eu, particularmente, gosto de Tributação Internacional da Renda, o professor usa bastante. Professor Hermes Marcelo Huck também dispensa apresentações. O ano passado compôs essa mesa com a gente, vai falar de um assunto importantíssimo, muito, muito relevante também, que é a questão da tributação dos intangíveis e do Ciscoserve, um assunto que estávamos até discutindo antes da mesa começar, o quão importante isso é. Professora Maria Albi, muito elegante, como sempre, trouxe 2 livros para a gente sortear ao final, para vocês. A professora Maria Albi vai falar sobre lucros auferidos no exterior e controladas indiretas. Esse assunto da professora tem conexão com o assunto do professor Hermes, porque a questão das controladas indiretas vai entrar no alcance da norma do Ciscoserve, que é muito relevante. Lembrando que temos uma discussão sobre isso no Supremo pendente. E, por fim, a Daniela Soto Rodrigues, mestre e doutoranda pela PUC, trabalha com o professor Paulo, vai falar sobre um assunto muito interessante também, isenções tributárias heterônomas, ou seja, convido todos vocês a participarem da nossa mesa. Inicio passando a palavra para a professora Maria Albi. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui novamente nessa reunião do final de ano, né, da família IBET. Né? Parabenizar o nosso querido mestre professor Paulo, mais uma vez, por conseguir nos reunir todos para esse congressamento de final de ano. Cumprimentar todos da mesa na pessoa do meu caríssimo mestre de Direito Internacional, o professor Heleno Torres, né? Professor Huck. E aí eu achei interessante a mesa, porque os grandes mestres renomados estão do lado de cá e as iniciantes no estudo de direito tributário ficamos do outro lado, né? Então foi muito interessante a divisão da mesa e eu gostei. Inclusive os mais jovens também, né? Nas duas da mesa. Bom, para falar sobre a questão da tributação dos lucros de coligadas e controladas do exterior. Esse é um tema que, aparentemente, a gente nem precisava mais estudar, porque ele já está praticamente decidido no Supremo. Entretanto, sempre há uma esperança, uma vez que, recentemente, entrou um recurso extraordinário em repercussão geral. Aliás, né, o Supremo já tem algumas questões decididas e, de repente, quando parece que quer se mudar, aparece algo novo, né? E essa matéria vai começar praticamente do zero agora com esse recurso extraordinário. Muito bem. A tributação, ela teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Eu digo que estamos diante de um tsunami tributário. Ou seja, várias mudanças de paradigmas, o ativismo jurisprudencial estão mudando a forma de vermos as mesmas coisas, as mesmas operações, e isso requer exatamente que o estudioso, o operador do direito, ele tenha esse novo olhar e olhe tudo com uma perspectiva diferente. Isso por quê? Estamos na era da transparência internacional, mercado globalizado, as empresas brasileiras se inserindo no mundo global, a velocidade das comunicações, as trocas de informações, o combate à elisão tributária. Então,
nada disso é estranho, ou seja, o Brasil está exatamente indo no caminho dos demais países. Então, não vamos nos apavorar com desconsideração de personalidade, com essa questão da tributação dos lucros, porque isso está acontecendo no mundo todo. O que eu digo é que nós precisamos ter critério e tudo isso ser regulado, exatamente para não ficar no subjetivismo de quem vai aplicar essa norma. Ontem até achei interessante o professor Regis Fernando de Oliveira falando aqui sobre a psicanálise do legislador, e eu acho também que estava no tempo de nós estudarmos a psicanálise do julgador, né? Então, é interessante, e aí nós temos exatamente também a necessidade de arrecadação. Então, não vamos achar que o mundo quer ser transparente para combater abuso, combater concorrência desleal, porque no final de tudo também tem o viés da arrecadação. Alertamos que o Brasil, em 2011 e 2012, ele participou dos encontros da OCDE de transparência fiscal e, a partir daí, tudo está mudando. O Brasil tem feito um combate acirrado à questão do que é chamado hoje abuso do contribuinte, embora não tenhamos nenhuma regra geral, mas o Brasil tem colocado regras específicas e quem acompanha todos os julgamentos do CARF, porque muita coisa disso ainda não chegou nos tribunais judiciais, estão nos tribunais administrativos, inclusive alguns tribunais administrativos de Estado, como o TIT, etc. E aí você vê que o Brasil tem, nos últimos anos, exatamente tentado combater através de normas específicas e a nossa cláusula geral do artigo 116, na realidade, não é uma cláusula geral anti-abuso, não é anti-elusiva ou anti-elusiva, como fala o professor Heleno Torres, que também o professor Huck tem obras sobre essa matéria. Muito bem. Tributação dos lucros no exterior do Brasil. A gente tem várias normas, mas eu peguei exatamente duas, que são aquelas da 9.249. E por que nós adentramos naquele momento? Foi uma pressão internacional para que houvesse essa tributação e também, não vamos ter ilusão, repito, por quê? Estávamos com o Plano Real precisando estabilizar, redução das alíquotas, que eram 40% do imposto sobre a renda pessoa jurídica naquele momento, e estava passando a 25%, então precisávamos que houvesse uma compensação nessa arrecadação. Então, esse foi o momento que foi colocado no Brasil para essa tributação do lucro no exterior. Então, nada é sem razão e nada só é aquele discurso bonito de que está se querendo fazer transparência internacional e está se querendo exatamente combater o abuso. Posteriormente, tivemos a Lei 9.532, a crise asiática, estabilidade da moeda, necessidade de privatizações, onde apareceu a legislação do ágio. E aí abre um parênteses, interessante. O ágio apareceu para privatizar, para que as empresas brasileiras estatizadas pudessem ser privatizadas por um valor alto. Foi criado essa forma de dedução e hoje é a coisa mais combatida pelas autoridades fiscais e chega-se a dizer que tem 100 bilhões de ágio para ser lavrado, fora todos os 100 bilhões de ágios que já foram autuados. Então, temos várias medidas, e essas medidas tiveram origem nessa transparência internacional, mas também nessa necessidade de arrecadação. E aí surgiu a Lei Complementar 104, e essa Lei Complementar 104 também tinha razão, o salário mínimo naquele momento estava mudando para R$ 180 e havia necessidade de aumentar essa base tributável. Ou seja, o viés no final é a arrecadação. E aí tem que se arrecadar. Por quê? Porque o Estado tem um alto custo e por isso que quando se fala em reforma tributária, eu digo sempre é um mito. Por quê? Reforma tributária para reduzir imposto nunca vamos ter enquanto não houver uma redução de custo. Então, esse foi o quadro legal, o momento político, sinteticamente, que estávamos no Brasil. E apareceu a Lei Complementar 104, que alterou o artigo 43. É aqui que começa e naquele momento não se aperceberam. Eu estava na Receita Federal, com muita honra, ocupava o quadro de auditor fiscal da Receita Federal nesse momento e cheguei a participar de algumas reuniões exatamente nesse momento da Lei Complementar 104 de 2001, em que foi feita a alteração. E vejam, nós temos a Constituição que diz, temos um imposto sobre a renda, ou seja, a opção do legislador constitucional foi pegar renda, ela em outros momentos pegou lucro, faturamento, então é diferente. Porque se fosse tudo a mesma coisa, teria sido usada a mesma expressão. Então, renda quer dizer plus, quer dizer acréscimo, e foi esse o tributo que está na Constituição.
Quando apareceu lá a Lei Complementar 104, e aí onde começa a inconstitucionalidade, que não foi percebida, inclusive na própria ADI, que hoje tramita no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, não está se questionando isso, mas o fundamento está exatamente aqui. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou rendimento. Então, você vê, Constituição fala em renda, a lei complementar pedida pela Constituição usou renda, e aqui nos parágrafos, em 2001, já foi incluído os vocábulos receita e rendimento, que dizia que era, aqui estava querendo se dizer que renda era tudo que ingressava nas pessoas. Isso não foi questionado e passou desapercebido. É claro que, com relação à tributação internacional, tem que a lei escolher o momento. E aí está a questão. A ADI que está sendo questionada, está questionado que uma lei não poderia dispor sobre o momento da disponibilização. Já adianto minha posição, pode sim a lei ordinária dizer o momento, principalmente quando ela está em consonância com a evolução patrimonial. Ou seja, qual é o regime que melhor revela o acréscimo patrimonial da pessoa jurídica? Aquele que a lei escolheu, aquele consagrado pela contabilidade, que é o regime de competência. Então, a pessoa jurídica, ela é tributada com base no regime de competência. E, paralelamente a isso, veio também da contabilidade e a própria lei fiscal enquadrou o quê? Regime de competência que revela o acréscimo patrimonial. Ou seja, como é que isso aparece na pessoa jurídica? Em empresas coligadas, controladas, grupos, pela equivalência patrimonial. Então, não é trazer regras contábeis, é porque essa regra contábil não dá para a gente adentrar, e muito mais ainda com o IFRS hoje, onde a contabilidade da empresa, o balanço, que vai aparecer para o mundo, para os acionistas, ele tem que revelar exatamente, naquele momento, direitos, obrigações, prováveis prejuízos, perdas e etc. Então, sob esse aspecto do momento da disponibilidade, a lei, o artigo 74 da MP 2158 não é inconstitucional. Eu entendo que a inconstitucionalidade ela começa no momento anterior, quando se tentou desvirtuar e distorcer a previsão constitucional de que era imposto sobre a renda e não imposto sobre receita ou rendimento. E aí aconteceu mais. Veio a lei ordinária e delegou também que o regulamento poderia legislar. Então, essa é uma outra inconstitucionalidade. E aí é interessante de por que começamos a ver tributação no lucro. Tínhamos aquele discurso de que era para combater o abuso. Inclusive, você vai lá para a exposição de motivos, que eu acho que poderia ser uma coisa totalmente tirada das leis. Por quê? Faz sua exposição de motivos para justificar o Congresso Nacional. Porque vai se fazer uma medida provisória. Justifica-se, e na realidade, quando ela acontece no mundo, não é nada daquilo que está exposto. Temos a acumulatividade do PIS/COFINS e temos exatamente a tributação das coligadas e controladas no exterior. Ela era para combater operações com paraísos fiscais e de tributação privilegiada. Esse foi o fundamento, foi aprovada sobre isso, só que na prática, hoje, todas as operações, independentemente de ser paraíso fiscal ou tributação favorecida, são alcançados pela tributação dos lucros no exterior. E aqui está o famoso artigo que se questiona a constitucionalidade dele. Ou seja, para fim da terminação da base de cálculo, o artigo 25 da lei, etc., serão considerados disponibilizados. E aqui eu entendo que esse momento da disponibilização, além de poder ser tratado por lei ordinária, ele não fere o conceito de renda. Por que não fere o conceito de renda? Por quê? Porque, volto, economicamente, e aí o imposto sobre a renda ele tem uma base econômica assim, de acréscimo patrimonial que vai poder ser quantificado e valorizado. Né? Então, essa disponibilização, pelo regime de competência, ela é nesse momento que o lucro é auferido, independentemente de haver distribuição. Ou seja, você vai para a contabilidade, que é a base do imposto sobre a renda, você tem o quê? Você tem os acréscimos, tem as provisões, as perdas e os direitos que a empresa vão ter, considerados naquele momento para você ter o retrato da empresa, o retrato do acréscimo patrimonial.
A lei fiscal depois é que vai fazendo ajustes de acordo com interesses de política fiscal. Muito bem. Então, o que é que aconteceu com o artigo 74? Serão considerados disponibilizados para a controladora na data do balanço que tiverem sido apurados. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu pela o MEP, a equivalência patrimonial, sempre foi reconhecido. A lei fiscal que anulava na apuração do lucro real e retirava essa tributação. Qual foi o erro que aconteceu com a medida provisória? Ela vai e diz o seguinte: você traz no MEP, é claro que o MEP inclui outros valores que não só os resultados positivos, daí porque teria que haver ajustes, mas o fato de ele ser trazido sempre existiu e foi aceito pelo imposto sobre a renda. Só que a lei do imposto sobre a renda dizia, nem tributa lucro e nem tributa e nem considera os prejuízos na apuração do lucro real. Qual foi o erro da lei? E aí é onde reside outra inconstitucionalidade desse dispositivo, é que ele diz, traz só o lucro e o prejuízo não é considerado. Ou seja, aí sim, se uma empresa tem prejuízo no exterior, ele é compensado lá com o lucro do exterior, mas se ao final sobra lucro, ele é obrigado a trazer. Se sobra prejuízo, ele deixa lá só com o próximo lucro que vai ter que ser lucro no exterior que vai ser considerado. Então, com isso sim, já que é para considerar o regime de competência e a equivalência patrimonial, teria que ser considerado tudo. Como se não bastasse, aí veio o parágrafo único que ainda disse, vai retroagir. Ou seja, isso sim é uma outra inconstitucionalidade. Entraram lá com a DI 2588, atacando apenas a disponibilidade, e aí onde é que eu entendo que há um equívoco dessa ADI, que foi repetida agora nesse RE, que eu passo já o número para vocês. E nesse caso, está atacando apenas o momento da disponibilidade. Daí por quê? Essa decisão do Supremo, até agora, está pendendo para o lado de quê? Está correta a tributação, porque ela é constitucional, porque a disponibilização pode ser tratada. Qual é o score hoje? Nelson Jobim, Eros Grau, Carlos Brito, etc. É improcedente ADI. Ellen Grace, procedente em parte, é apenas expressão ou coligada. Claro, por quê? Porque no caso da controlada, a controladora brasileira tem total controle, né? Ficou bem repetitivo. Controle sobre o resultado da outra, e no caso da coligada, não. E foi considerado procedente Marcarelli Sepúlveda Pertence Ricardo Lewandowski Celso Melo. Ou seja, aguarda Joaquim para desempatar. E aí você vê como é interessante o direito. Você vê que quem julgou improcedente fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer que a norma era constitucional. E quem disse que era procedente também fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer que ela é inconstitucional. Então você vê como tudo está muito em cima do subjetivismo. Claro, as decisões judiciais, as decisões administrativas, elas são fruto da interpretação pessoal. Mas elas também não podem estar abertas o suficiente que essa interpretação pessoal, impregnada de valores pessoais, ideias desenvolvidas por cada pessoa, ela seja o parâmetro. Daí porque, apesar de hoje estarmos em pleno tempo de mitigação da legalidade, e a legalidade está sendo vista de outra forma, eu continuo defendendo que temos que ter lei que dê critérios e parâmetros. A lei não pode prever tudo, mas os parâmetros e os contornos de como se dará isso, terá que estar numa lei. E isso vale para esse momento que nós estamos vivendo de introdução no Brasil dos famosos precedentes que vão valer. Seria caso para a gente discutir em outro momento, mas o que é um precedente, o que ele abrange, o que foi discutido, ele é amplo, etc. E é isso que precisamos, como juristas, passar essa discussão. Fechado o parênteses, a ADI está nesse quadro, um empate dependendo do ministro Joaquim Barbosa, e temos, é interessante que naquele momento o ministro Nelson Jobim, ele colocou exatamente essa ideia de que a incorporação de resultado no balanço da investidora por meio da equivalência patrimonial,
A investidora brasileira já experimenta benefícios reais decorrentes da repercussão no mercado do acréscimo patrimonial. É essa a realidade. Quando uma empresa faz uma venda, faz uma operação, faz um negócio, ela independe do fluxo de caixa, ou seja, no caso do lucro, independe da recepção de haver a disponibilização. Porque naquele momento que ela feriu o lucro, ou o prejuízo, já há um acréscimo ou um decréscimo patrimonial. Então, sob esse aspecto, está absolutamente correto, porque a inconstitucionalidade que tem com relação a essa matéria, eu entendo que não reside aqui. Tem esse RE que, a partir de abril de 2012, ele está com repercussão geral, ou seja, está zerada a questão, vai voltar a ser discutido e agora com nova composição, com novas pessoas, nova cabeça, novos valores, né? E aí você vê como a gente está diante de uma insegurança jurídica, né? E eu digo sempre que a insegurança jurídica para o homem é bem pior do que para a mulher, porque a mulher é mais fácil ter segurança jurídica. Basta colocarmos um salto alto, um batom vermelho, um homem do nosso lado, estaremos seguríssimos. Já o homem não tem esse privilégio. Muito bem. Qual foi... Olha, os homens ali nos deram razão, né? Muito bem. E o CAF, como é que vem tratando disso? Tem um dispositivo que diz que matéria sobre repercussão geral não pode ser analisada pelo CAF, claro, porque vai prevalecer a decisão judicial, mas matérias outras poderão ser discutidas. E tivemos o caso Eagle, né, que foi o famoso caso, que tínhamos a empresa brasileira e tínhamos a empresa espanhola, que o Brasil tem tratado, e aí duas empresas, uma no Uruguai e outra na Argentina. Né? E aí o que é que aconteceu? Isso foi utilizado como um planejamento tributário por muita gente. O quê? Utilizar a empresa do tratado, no caso da Espanha, e abrir outras empresas. Porque se abrisse direto no paraíso fiscal, teria uma tributação diferente. Então, criou-se essa controlada indireta num terceiro país como um mecanismo de planejamento. É lícito, a lei não proíbe, não veda, mas não está se aceitando no CAF, e esse é o grande exemplo, em que a Montef distribuía para a Espanha, a Argentina também iria para a Espanha, e o resultado da empresa da Espanha, que na realidade tinha um tratado com o Brasil, é que viria para o Brasil pelo método de equivalência patrimonial. Ora, essas empresas que eram lucrativas e distribuíam o lucro, como elas distribuíam para uma empresa que ainda estava no exterior, esse lucro não tinha que ser tributado diretamente no Brasil. Mas tudo isso vinha para o Brasil através exatamente do MEP. Como é que foi decidido isso? E aí é interessante que cada vez que o contribuinte alega uma coisa, se descobre outra. Então, hoje está se discutindo no CAF exatamente, é lucro ou dividendo? Por quê? Para fins de fugir à aplicação dos tratados. E aí, no caso, foi decidido que, a partir da MP 2158, a tributação independe do pagamento ao crédito e incide no momento que os lucros são apurados. Ou seja, exatamente na esteira do que vem decidindo. Tivemos um outro caso que foi normas, né? A legislação não estabelece incidência sobre os lucros, e sim sobre o lucro da investidora. E aí, essa decisão 2011 diz o seguinte, peraí, o tratado ele vai proteger a distribuição do lucro da outra, mas o valor que a brasileira recebe não é lucro, é rendimento dela. Ora, se é rendimento, não é lucro, portanto, não deve ser tributado. Então, você vê que a inteligência do julgador ela é grande exatamente como forma de ir desenvolvendo novidades para sempre aplicar a mesma coisa. Muito bem, logo a tributação recai sobre o lucro da empresa brasileira e, portanto, afasta a aplicação do tratado. Muito bem. E aí, aqui também foi interessante que eles disseram que no Brasil não há padrão do CFC, e aí você vai para todas as decisões, umas diz que tem regra CFC, outro diz que não é regra CFC, e aí estamos exatamente no momento em que não há uniformidade também jurisprudencial sobre essas interpretações. Temos ainda o acordo que diz cabe a tributação variação cambial, claro, pode compensar o imposto, né? E temos regra de tributação CFC no Brasil, de controle das empresas de grupo? Não temos exatamente por quê? Porque essas normas, e aí vem, o Brasil está entrando no mundo de transparência fiscal, precisa se adequar às normas internacionais, mas o Brasil, quando pega
as normas internacionais, ele seleciona, né? É naquela política de mal me quer, bem me quer. Escolhe o que quer e traz para a nossa norma. Ou seja, se no mundo internacional está havendo a transparência fiscal e a tributação dos grupos e das coligadas para evitar que haja influência negativa sobre a concorrência internacional, para que haja combate ao abuso, o Brasil também deve integrar esse sistema, mas como? De forma completa, iguais aos outros. Essas normas todas são para paraísos fiscais de tributação privilegiada. Por quê? Porque são esses países que vão fazer operações com vista a planejamentos tributários, né? E aí você vê que, no caso, só se aplica a controlada, antecipa o momento da tributação, total do resultado e passivo, e aí não dá para a gente adentrar muito, mas tudo que está sendo feito aqui não é o que se encontra nas normas CFC internacionais. Não compensa prejuízo e temos, na realidade, uma tributação sob ficção. Inclusive, recentemente tivemos sobre essa questão do tratado, essa decisão do ministro Castro Meira, esse número aí que vocês estão vendo, onde ele cita, inclusive, o professor Heleno Torre e diz que, na realidade, a norma brasileira não revoga tratado, mas há uma revogação funcional naquele caso apenas. Por quê? Porque hoje no Brasil tenta-se interpretar como, dentro das regras de tributação dos lucros do exterior, não aplicar os tratados que o Brasil fez. Ora, então, se não é para aplicar tratado, era melhor nem fazer tratado. Com relação a essa norma de lucro do exterior, o artigo 74, o que é que na realidade nós temos de inconstitucional? Conceito de renda foi alterado pela Lei Complementar 104, com relação a incluir receita rendimento, ou seja, viola a Constituição. A delegação legislativa de que vai para uma lei ordinária e essa lei ordinária delega para o regulamento cabe explicitar, mas ele não pode criar regras. Embora, abra aqui um parênteses, a gente esteja vendo com relação aos preços de transferência, o CAF dizendo que, na realidade, não só o CAF, como alguns tribunais regionais, dizendo que aquela IN poderia legislar sim. Então, tudo que a gente diz não é verdade absoluta, temos sempre que ficar atentos. Está havendo, sim, uma tributação por ficção legal que viola a Constituição, indiscriminadamente, ou seja, se é uma norma de transparência fiscal para combater o abuso, ela só tem sentido ser aplicada em relação aos paraísos fiscais, não pode atingir todas as receitas e não pode alcançar também as coligadas. Só alcança lucro e não prejuízo? Peraí, não é regra para pegar o regime de competência e trazer os resultados internacionais para combater a concorrência, etc. Então, não podemos apenas pegar uma perna da norma. Ela tem que ser no completa. Alcançar lucros e prejuízos para serem trazidos no Brasil. Os tratados, se não respeitados, violam a Constituição, né? E, na realidade, no que a ADI ataca e também com relação ao que o RE ataca, eles atacam o quê? A condição e o momento, dizendo que não poderia ser. Isso afeta o conceito de renda. A lei ordinária pode tratar disso sim, e o momento dessa tributação em si não afeta o conceito de renda, porque se o conceito de renda é um conceito econômico de acréscimo patrimonial, eu tenho esse acréscimo patrimonial quando eu consolido os balanços a cada período e nesses balanços eu faço a equivalência patrimonial. Claro, o que tem que ter são ajustes, porque tudo que está dentro da equivalência patrimonial necessariamente não é resultado positivo. Mas eu entendo que não é sob esse aspecto que há uma inconstitucionalidade. Estamos num momento de incerteza, porque já temos um ADI empatada, que está dependendo de um único voto para desempate, que inclusive metade da composição do Supremo não estava naquele momento. Temos um RE que vai voltar a discutir a matéria com outra composição. Então, estamos num momento total de insegurança. Daí porque eu sugiro que tenhamos o quê? Um porto seguro, as praias do Nordeste linda e maravilhosa, para que podemos ancorar e pelo menos inseguros, mas tranquilo, curtindo um belo sol. Obrigada. Quero agradecer a excelente palestra da professora Marial, muito interessante, de um assunto importantíssimo. Estamos todos aguardando o posicionamento do Supremo sobre a votação, sobre a tributação das controladas e coligadas. Há um grupo de empresas brasileiras que discute isso diretamente com uma equipe do Ministério da Fazenda, tentando encontrar um denominador comum. Não é fácil, porque os contribuintes querem uma situação de
de conforto ou de pelo menos um regime de caixa para tributação, e o governo bate o pé nas suas premissas. A legislação deve mudar o ano que vem. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Heleno, que vai falar sobre as novas regras de preços de transferência, que também era uma vontade antiga do governo, né, professor? Tentou 2 vezes por medida provisória em outros anos e não mexeu. E agora estamos aí com uma nova legislação para aplicar voluntariamente, se quisermos, esse ano, compulsoriamente ano que vem. Exatamente. Obrigado, Vivian. Bom dia a todos. É uma satisfação sempre voltar aqui a este congresso do IBET, é um congresso que encerra, vamos dizer, o ano acadêmico de todos nós. E, sem dúvida nenhuma, devemos muito ao professor Paulo de Barros Carvalho por essa grande oportunidade, e, mais que tudo, por este grande encontro e debate, vamos dizer, de tudo que passou durante o ano e antecipa-nos já aquilo que virá no ano seguinte. E faço minhas palavras da professora Marielbe, obviamente não com o brilho, né, e o charme da professora Marielbe, mas dá mostras claras, né, Marcelo, que de fato o conhecimento acho que está absolutamente equilibrado aqui no nosso universo, especialmente a partir desse ponto mediano que a Vivian aqui, que nos preside. Eu tenho, indiscutivelmente, aqui um tema muito espinhoso, digamos, para que todos nós, em 20 minutos, possamos debater a miúde as mudanças que a Lei 12.715 trouxe com relação aos preços de transferência no Brasil. Preço de transferência no mundo inteiro é um tema complexo, não é diferente no Brasil, e nós temos algumas virtudes que, sem dúvida nenhuma, nos colocam numa posição muito peculiar na relação com outros países. Nós somos o único todos os países que aplicam regras de preço de transferência, que resolveu inovar por uma metodologia de preços e margens pré-determinados ou de margens previamente definidas, e isso, de fato, quebra um paradigma central no controle de preço de transferência, que é o princípio arm's length. Esse princípio é um princípio fundamental na relação tributária em matéria de preço de transferência, porque, obviamente, o conceito, a partir do exercício de autonomia privada, deve ser definido livremente. Então, óbvio que as relações entre particulares independentes estarão sempre sujeitas a um preço de mercado. Quem define o preço, obviamente, são as relações de mercado, as relações de comércio, nas prestações de serviços, no consumo de bens da indústria. Então, a partir dessas relações de mercado, no plano internacional ou no plano interno, países A que aplicam controle de preço de transferências nas trocas internas de mercadorias e serviços também, em outros casos, mas é indiscutível que o que deve prevalecer é a liberdade do preço de mercado. Quando essas relações dão-se entre partes vinculadas, ou seja, partes que, direto ou indiretamente, mantêm um vínculo muito próximo, então justifica-se um controle deste preço, porque, afinal de contas, as pessoas vinculadas podem, eventualmente, não praticar um preço de mercado. Ou, diante das relações privilegiadas que há entre essas pessoas, o preço pode ser modificado para, na importação, aumentar custos, despesas que eventualmente serão dedutíveis e os preços, obviamente, majorados nesta relação, ou nas exportações, as receitas, elas terem aí também uma redução nesse subfaturamento das receitas, justamente para garantir uma tributação muito baixa em termos de base de cálculo do lucro apurado no final de um período. É claro que estas receitas ou despesas que são dedutíveis na outra ponta da importação, tudo isso vai gerar, obviamente, na apuração do balanço, uma divergência de apuração que justifica, então, essa determinação de um preço-parâmetro a partir de métodos autônomos, que, evidentemente, esses métodos têm como função justamente determinar claramente qual seria uma base de cálculo razoável se não fossem as relações privilegiadas entre as partes vinculadas. Então,
O controle de preço de transferência, em síntese, é isso. Eu falo porque, obviamente, aqui podem estar altíssimos especialistas na matéria de preço de transferência e outros que, de fato, conhecem esse tema de forma muito genérica ou pouco aprofundada. Mas, sem dúvida, o Brasil fez uma escolha muito adequada. Ou seja, estes métodos de controle do preço de transferência na importação ou na exportação podem estar subordinados a este grande princípio que é o arm's length, que é o adotado pela OCDE, aquela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne, sem dúvida nenhuma, as 30 maiores economias do mundo, e esses países têm, obviamente, um modelo de tributação que deve se adequar a esse princípio que rege, vamos dizer, as regras de preço de transferência. O Brasil, então, resolve não adotar de forma objetiva o arm's length, mas adotar um preço parâmetro a partir de uma metodologia com margens prefixadas, margens de 20% de lucro, depois passa chega a 60% no caso do PRL, e outras situações que levaram alguns tributaristas a discutir a constitucionalidade dessas presunções de margens no período. Então, a partir de 96, quando são introduzidas as regras de controle de preço de transferência no Brasil, surgiram diversos litígios sobre os mais variados aspectos. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele de maior prevalência é sempre o relativo ao PRL, às margens de aplicação dessas margens prefixadas e os seus desdobramentos, né? Então, faltava no Brasil uma revisão de toda essa legislação. Em 2001 foi tentada uma revisão semelhante, houve uma proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo essa proposta do governo recebeu uma contraproposta das empresas e isso travou o diálogo dentro do Congresso por praticamente 8 anos que não se falava em controle de preço de transferência, porque esses dois projetos estavam em rota de colisão dentro do Congresso. Chega-se agora, no final de 2010, com uma solução pensada a partir de uma série de propostas das empresas, diante das múltiplas dificuldades havidas na aplicação dessa legislação, e, sem dúvida nenhuma, essa legislação melhorou muito. Eu posso até dizer que há um controle de preço de transferência antes e depois de 2012. O antes, uma aplicação difícil para a Receita Federal, muito custosa e polêmica para os contribuintes, e a partir de 2012, ou melhor, do início de 2013, eu não tenho a menor dúvida em afirmar aos senhores que o controle de preço de transferência no Brasil tomará novos rumos. Ou seja, assume uma relação de maior flexibilidade, de maior compreensão das circunstâncias dos contribuintes, e isso certamente redundará numa maior eficácia das empresas nas relações internacionais. É claro que o controle de preço de transferência aplica-se às pessoas vinculadas e aplica-se também a toda e qualquer operação com países com tributação favorecida. Há outras regrinhas que não cabe aqui mencionar, países com os quais a empresa, nos quais não haja, transparência sobre os sócios, enfim, tem uma série de outras regrinhas que não vamos aqui perder muito tempo com isso. Mas os países com tributação favorecida obrigam, impõem, independentemente se as partes são ou não vinculadas. Essa é uma questão importante porque o que justifica a aplicação do método é o destino orientado para um determinado país. E nós, no Brasil, não adotamos preço de transferência para serviços, nós só adotamos preço de transferência para mercadorias. O único caso que envolve serviços relaciona-se a empréstimos entre pessoas vinculadas ou com pessoas localizadas em paraísos fiscais. Portanto, nós não temos no Brasil, que há em muitos países, o problema daquilo que o professor Marcelo Huck falará daqui a pouco, que é justamente a aplicação dos métodos de preço de transferência aos intangíveis. Esse é um problema importante. Eu também acho que, a partir do momento que toda essa questão do Siscosserv estiver bem aplicada, sem dúvida, será natural a passagem para um controle de preço de transferência também sobre esses serviços. Mas acho que agora o Brasil, a Receita Federal está mais preocupada em criar essa estrutura, otimizar essa estrutura de controle sobre os serviços, sobre os pagamentos
e não sobre esses demais elementos. Muito bem, o que mudou? Ora, o que mudou, basicamente, está, vamos dizer assim, situado em 5 grandes tópicos. Primeiro, os empréstimos entre pessoas vinculadas, esse sofreu uma razoável mudança. A segunda, foram introduzidos na importação e na exportação métodos aplicáveis estritamente às operações com commodities. Essa era uma... Inicialmente, eu, inclusive, participei de sugestões à Receita Federal, em 2002, algo assim, com o doutor Francisco Labriola, o tempo que ele era o delegado aqui da Delegacia de Assuntos Internacionais, e havia uma dificuldade muito grande, especialmente com essas grandes empresas como Petrobras, com petróleo, ou a Vale, com minérios e etc., como tratar esses preços, que são preços que variam no mercado com uma intensidade muito grande. Então, era preciso criar um mecanismo que permitisse esse controle a partir de preços mais reais, menos danosos, vamos dizer assim, para as relações entre as empresas envolvidas. E isso justificava perfeitamente o controle a partir dos preços de bolsas de valores, de commodities. E esses métodos, eles ganharam independência agora, eles são autônomos. Há uma discussão muito grande, nós já falaremos sobre isso, por que só esses métodos, só as empresas que operam com commodities, não podem optar por outros métodos. Ou seja, eles agora estão obrigados a se vincularem ao preço de commodities. Eu entendo que é perfeitamente razoável essa obrigatoriedade, até porque o preço é aquele de bolsa de valores. O sujeito vendeu em 20 de setembro uma mercadoria para uma pessoa vinculada na Rússia, fez essa operação a partir do preço, de um preço entre elas, mas o valor do petróleo, do minério, ou sei lá, qualquer outra commodity, era na Bolsa de Londres, $50 a saca, ou enfim, o que for o bem envolvido na commodity, esses $50 serão efetivamente um preço de mercado. Todos sabiam que naquela data esse era o preço. Por que aplicar PRL, por que aplicar qual PVEX, se for exportação, etc., qualquer outro preço redundará em uma dificuldade adicional para a empresa que me parece perfeitamente superada com a aplicação do método de controle de commodities, seja no PCI, no preço sobre cotação de importação, seja no preço sobre cotação na exportação, que é o PSEX. Outro elemento muito importante foi a alteração do método PRL. O preço de revenda tinha essa dificuldade da necessidade de alteração das margens de lucro, já falaremos mais sobre ele, também sobre o PIC, que é o preço independente comparado, e os procedimentos de fiscalização. E nessa parte aqui eu também tenho muita satisfação que no final participei das reuniões com a Receita Federal nesse ponto, onde nós vimos ali uma evolução fabulosa em termos de relacionamento físico-contribuinte no controle de preço de transferência. Porque aqueles que talvez não tenham uma maior vivência na aplicação do controle de preço de transferência, o preço de transferência ele deve ser apurado como uma obrigação acessória, de forma permanente pela empresa. Ela escolhe o melhor método, the best method. Esse método será aplicado ao longo de todo o exercício financeiro. Pois muito bem, se a empresa não concorda, se a empresa eventualmente entende que aquele método obviamente aquela escolha é a escolha da empresa, e se a Receita Federal não concorda no início de fiscalização, surgia uma dificuldade, porque simplesmente a Receita Federal desconsiderava toda a metodologia, adotava um método que lhe parecesse mais adequado e autuava a empresa. A partir de agora, o contribuinte terá 30 dias para apresentar um novo método, uma nova apuração, melhor dizendo, dos preços de transferência, sob a égide de um novo método. De um método, desculpa, não novo, de um outro método que não aquele que fora inicialmente adotado. Isso é um avanço enorme nas relações físico-contribuinte, porque isso permite que primeiro, que o contribuinte possa utilizar o seu segundo melhor método e, outra, garantir uma espécie de, vamos por assim dizer, denúncia espontânea, não é? E a evitar, portanto, as repercussões negativas de uma eventual autuação. Mas o tempo aqui é muito curto, vamos ter que correr um pouquinho. Sobre essa questão dos métodos,
Os Estados Unidos, eles introduziram essa sistemática do melhor método em 1994. E eu acho que é uma regra que já vinha, obviamente, da OCDE, mas o que a gente percebe é que no Brasil, essa dificuldade sobre o melhor método foi o que realmente gerou a maior quantidade possível de autuações pela Receita Federal. Então, era necessário, era urgente, eu diria até, que nós renovássemos essa preocupação. Já que na DIPJ o contribuinte faz a opção pelo método que lhe parece mais adequado, que tivéssemos, então, essa consideração, esse respeito ao contribuinte, para que a desconsideração só viesse caso o contribuinte não utilizasse um segundo melhor método, que pudesse demonstrar os preços que foram por ele praticados em relação à outra parte vinculada. Essa preocupação, para mim, é uma preocupação que remete a até uma nova formatação, um novo modelo de relacionamento da Receita Federal com os contribuintes no Brasil. Uma relação que sai daquela verticalização e passa para uma relação de maior diálogo, de maior facilidade na referência entre contribuinte e fisco. Um outro aspecto importante diz respeito à predeterminação de margens de lucro, né? Apenas avançando, no nosso tempo aqui é muito, muito curto mesmo, houve uma preocupação muito grande com essas dificuldades todas havidas ao entorno do PRL, justamente para assegurar a total garantia, vamos dizer, de um controle sobre as margens de lucros praticados na revenda no Brasil. Essa margem de lucro que estaria ou poderia ser praticada, quer dizer, foi elevada justamente a 60%, e havia toda uma dificuldade de dizer, bom, certos setores não têm margem de lucro de 20%, mas tem margem de lucro de 30%, outros de 40%, outros de 60%, e a Receita Federal, a partir de agora, terá, vamos dizer, um controle que, basicamente, está previsto por setores. Então, a margem de lucro pré-determinada no PRL para a atividade econômica passou a ser de 40% para certos setores, que são produtos farmoquímicos e farmacêuticos, produtos de fumo, equipamentos, instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, extração de petróleo e gás natural, produtos derivados do petróleo. 30% para produtos químicos, vidros e produtos do vidro, celulose, papel e produtos do papel e metalurgia, e 20% para os demais setores. Então, na verdade, o PRL volta, situado aqueles setores previamente definidos, ele volta à origem dos 20%. Mas com um adicional importantíssimo. Ponto 1. Qualquer setor pode pedir revisão de margem. Qualquer setor, e o ministro da Fazenda está livre, por lei, para definir, por provocação externa ou por ele próprio, as mudanças de margem. E quando a empresa envolva mais de uma margem específica, ele pode ter aqui o estabelecimento de um preço mediante proporcionalidade. Então, são dois avanços importantíssimos. Um primeiro, que permite um diálogo com a Fazenda, com a Receita, Ministério da Fazenda, para que o ministro da Fazenda possa estabelecer um percentual de lucro diferente em negociação entre o setor, e obviamente isso dependerá de um encontro, de uma demonstração de preços pelo setor específico, para que o Ministério da Fazenda realmente aceite que aquele é um preço que pode justificar, que aquela margem de lucro pode ser justificada de uma forma diferente, por um percentual diferente. E mais ainda, que quando a empresa envolva, por exemplo, extração de petróleo e outros serviços, que ele tem ali a condição de acomodar uma relação proporcional entre esses preços com a permissão para modificação das margens. Isso me parece um avanço importantíssimo e que vai assegurar, ao longo do tempo, uma permanente renovação e reflexão sobre as margens adotadas entre as pessoas envolvidas. O mesmo também se diga para os juros, porque, afinal de contas, no caso dos juros, havia uma grande dificuldade
saber se o ministro da Fazenda teria essa liberdade. Eu pelo menos entendi que sim. Veio uma medida provisória estendendo isso de forma livre para o ministro da Fazenda também estabelecer esses preços de forma livre, mas a lei 12.715, não lembro agora o senador, salvo engano, o senador Dornelles, mediante uma emenda naquela medida provisória, restringiu esse direito do ministro da Fazenda a reduzir o percentual do spread, que seria de 3% anuais acima da taxa LIBOR, né? Reduzir isso ou restabelecê-lo até o limite fixado, ou seja, a taxa LIBOR mais 3%, tornou-se então o limite máximo. Mas só que essa é uma regra que eu, sinceramente, até hoje não consegui entender. Porque, para as empresas, o oposto, ela funciona como uma regra de limitação do oposto. É que os sujeitos não pratiquem juros mais elevados, não juros menores. Eu jamais preço de transferência, que respeita profundamente a relação físico-contribuinte em termos de abertura, tanto no nível ministerial para rediscutir margens prefixadas, quanto na relação com a fiscalização. E ganhamos em termos de adaptação da legislação aos nossos novos tempos, à nossa nova realidade econômica, a intensificação da internacionalização das empresas brasileiras. A professora Merialba foi muito feliz na sua exposição de demonstrar toda essa preocupação sobre, vamos dizer assim, a situação do passado em relação a esse artigo 74. Mas eu digo aos senhores que o Brasil não pode mais conviver com esse artigo 74. Ele é danoso para a internacionalização das empresas brasileiras. Ele é um freio na internacionalização brasileira. Nós precisamos eliminar esse artigo o quanto antes, criar regimes que respeitem essa internacionalização ao máximo, providenciar uma maior intensificação nas trocas de intangíveis, que certamente será o objeto da exposição do professor Marcelo Huck, e que foi objeto das jornadas latino-americanas, agora, recentemente, em Santiago de Compostela, do qual, inclusive, fui relator geral desse tema, e, obviamente, eu vi ali todos os palestrantes que falaram sobre o tema, demonstrando que, em todos os países hoje, a discussão de intangível é a discussão do momento em matéria tributária, de como garantir, assegurar a tributação, mas não só a tributação também, as relações econômicas em torno dos intangíveis, que se intensificaram demasiado nos últimos tempos. Então, acho que nosso momento, precisamos entender esse momento, ajudar o Ministério da Fazenda e os operadores políticos a encontrarem esses caminhos e reformularem essa estrutura de tributação brasileira. Muito obrigado a todos. Parabéns, professor Heleno, uma exposição brilhante, como o próprio professor disse, dava para a gente ficar aqui 5 horas falando sobre o preço de transferência, porque é um assunto que mudou bastante com relação à mudança de postura do fisco. Isso é muito importante para a indústria. Eu venho da indústria, eu sei exatamente como é difícil você se internacionalizar, fazer negócio, tendo amarras tão fortes e tão difíceis de conversar. E só para não perder a continuidade, vou passar a palavra para o professor Hermes Marcelo Huck, titular da USP, que vai falar um pouquinho da tributação de intangíveis, uma novidade no Brasil, mas como o próprio professor Heleno disse, um assunto muito comum e muito discutido nos outros países do modelo OCDE. Professor Hermes, por favor. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez participar dessa nossa reunião de fim de ano do IBET, mesa presidida pela Vivian e com ilustres membros, professora Helena, professora Marielbe, enfim. O que eu gostaria de refletir aqui é um tema que já foi mencionado anteriormente e que entra nas nossas preocupações nesse ano de 2012. O personagem dessa minha exposição chama Siscoserve, ou seja, o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e outras operações que produzam variações do patrimônio. Resumidamente, é uma
obrigação acessória nova, posta em prática nesse ano de 2012. Por essa regulamentação e, muito resumidamente, todo aquele residente e domiciliado no Brasil, pessoa física ou pessoa jurídica, que prestar serviços a residente ou domiciliado no exterior, tem que registrar essa operação no Siscoserv. Contrário senso, e da mesma forma, o residente e domiciliado no Brasil, que tomar serviços de residente ou domiciliado no exterior, também tem a mesma obrigação de registro da operação nesse Siscoserv. Essa obrigação abrange pessoas físicas, abrange pessoas jurídicas e vai mais longe do que serviços puramente, abrange os intangíveis, quaisquer que sejam. É uma conceituação ampla, há uma nomenclatura que eu já chego nela, e, vagamente, outras operações que produzam variações do patrimônio, seja lá o que isso quer dizer. A origem dessa obrigação acessória, de extensão muito ampla, e essa extensão é que vai ser mais o objeto da minha reflexão aqui e da minha crítica junto aos colegas, ela nasce da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Hoje, né? 14 de dezembro de 2012. Parabéns a você. E essa lei que completa hoje o seu primeiro aninho de vida, institui a obrigação de prestar essas informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A finalidade desse cadastro, na realidade, a exposição que motiva a lei, a criação desse cadastro, segundo o legislador, é buscar uma fidelidade estatística para a prestação dos serviços ao exterior e para a tomada de serviços do exterior. Eu vou falar serviços, mas quando eu falar serviços, entenda-se todo o resto, os intangíveis e aquelas operações que impliquem variações do patrimônio. Então, a Lei 2.546 institui essa obrigação e diz que a finalidade é buscar maior fidelidade estatística para a gente saber exatamente qual é o serviço que pagamos, qual é o serviço que recebemos por ele quando exportamos ou importamos do exterior. Então, temos essa lei do ano passado, de 14 de dezembro do ano passado. Posteriormente, nós temos um decreto de abril de 2012, 7.708. Esse decreto cria essa nomenclatura brasileira de serviços, de intangíveis e de outras operações, é o NBS, é a nossa nomenclatura brasileira dos serviços. E, finalmente, nós temos a Instrução Normativa 1277, de junho, 28 de junho, que, enfim, institui a obrigação propriamente dita acessória, regulada por uma portaria conjunta da Receita e da Secretaria de Serviços do Ministério. Essa instrução é de julho deste ano. Então, temos aí mais uma obrigação acessória que, a rigor, não tem nenhuma serventia estatística. Que, a rigor, não serve para aprimorar os mecanismos de apoio à exportação de serviços. No fundo, e isto é razão exposta pela Receita, inclusive, nós temos aí o objetivo econômico por trás desse novo cadastro, nasce do desequilíbrio que nós vivemos no comércio internacional de serviços. Na verdade, o que pretende o governo com essa obrigação acessória é reduzir o déficit de serviços, controlar melhor o déficit, os serviços e tentar reduzir esse déficit. Óbvio
que o Executivo já dispõe, a Receita já dispõe de inúmeros meios para obter essas mesmas informações. Se fosse para finalidade estatística, se fosse para apoiar o exportador de serviços, nós temos aí um arsenal de fontes de informação. O que a gente vê é aquilo que na teoria geral do direito tributário brasileiro, ou quiçá nas mais altas reflexões filosóficas, reside naquele instituto que nós conhecemos como comodismo fiscal. Na realidade, o que a gente vê nesse momento, quer dizer, dessa obrigação que se impõe, e nós vamos, em alguns minutos, analisar um pouquinho a extensão dessa obrigação, o que a gente vê é, efetivamente, uma transferência de ônus para o contribuinte. Há um arsenal de fontes, os contratos de câmbio, as declarações das empresas, enfim, há todo um arsenal, há todo um manancial de informações disponíveis, não precisava se criar mais essa obrigação, mais esse ônus custoso, complexo, como nós vamos ver já já. Porque a fria leitura da legislação, que está aí num processo de análise, de avaliação, como bem lembrou o professor Heleno, objeto de congressos, de discussão, e, sobretudo, de preocupações nos departamentos jurídicos das empresas. Ela tem uma abrangência muito grande. Qualquer prestador de serviço domiciliado no Brasil, que presta serviço a um estrangeiro, um domiciliado no exterior, tem que registrar isso no Siscoserv. Essa é uma abrangência imensa, quer dizer, só há uma exceção no que se refere a isso tudo. E a exceção, quer dizer, quem está fora da prestação dessas informações são aquelas empresas que já se utilizam de mecanismos de auxílio à exportação e, portanto, já estão listadas, já estão cadastradas, e as empresas que optam ou que integram o Simples Nacional. Ou seja, as micro e pequenas empresas não terão essa prestação. Mas fora disso, a grande população empresarial brasileira, a grande população dos prestadores de serviço, inclusive pessoas físicas, vem abrangida nesse universo recém-criado que nos obriga aí, desde a licença de marcas e patentes, o comércio de software, a consultoria, toda ela, o serviço dos advogados, a nossa prestação, quer dizer, a minha consulta, a nossa consulta, um cliente uruguaio, argentino, chileno, para pegar aqui, que são domiciliados no exterior, isso já nos obrigará, nós, advogados, a registrar essa operação no Siscoserv. E essa reflexão, à medida que a gente vai pensando, a gente vai mais longe. Por exemplo, estariam abrangidos nessa obrigação acessória, por exemplo, vamos pensar, o Hospital Albert Einstein, ou o Hospital Sírio-Libanês, ou qualquer um dos hospitais que prestem serviços a um paciente que vem da Colômbia tratar um apendicite. Temos aí um prestador de serviço hospitalar residente domiciliado no Brasil, prestando serviços a uma pessoa física residente domiciliada no exterior. Vamos mais longe. Vamos ter aí Copa do Mundo, vamos ter aí Olimpíada. Os hotéis que abrigarem hóspedes brasileiros, os hotéis brasileiros que hospedarem hóspedes estrangeiros estarão prestando um serviço de hotelaria. Se não forem vinculados ao Simples Nacional, terão que prestar também essa declaração. Ou seja, a lei cria um ônus brutal, imenso. Eu acho que nós vamos ter que depurar isso do jeito que está. Para mim, vejo, não faz sentido.
realmente é uma abrangência muito grande. E reflitam ao contrário nas empresas. Uma empresa que manda seus funcionários para o exterior, seja para fazer negócios, seja para fazer aprimoramento profissional, e que paga serviços do exterior, serviços de hotelaria, para manutenção desses funcionários, conversava agora com a Vivian, cartão de crédito, as despesas de cartão de crédito, tem que declarar no Siscoserv? Pela legislação tem. Então, eu diria que, no fundo, a ideia que iluminou essa nova obrigação, sem dúvida, não é estatística, não é apoio, é simplesmente ter melhores condições o fisco, e precisa. Serviços como lembrou o professor Heleno, uma área muito fluida. O seu controle não é fácil. Mas não é impondo ao contribuinte esse tipo de ônus, essa obrigação extremamente onerosa que se vai conseguir. E a finalidade é essa: detalhar, cruzar informações, buscar inconsistências, buscar ilícitos, buscar sonegação. Que há, e todos nós sabemos, ninguém aqui está a defender a evasão, ninguém está aqui a defender o não pagamento de impostos. O que eu estou aqui pondo à reflexão de todos nós é se nós, contribuintes, temos que arcar com esse brutal ônus de fornecer essa informação fiscalizatória. Esse ano eu não consegui obter um dado concreto, mas o ano passado, 2011, o Brasil movimentou em serviços algo em torno de 105 bilhões de reais. É muita grana. Esse ano, 2012, ainda que o PIB não foi lá grande coisa, tivemos realmente um ano bem mais difícil, não vai ser muito diferente. Mesmo porque nós temos, se alguma coisa cresce, na indústria, é a indústria de serviços, é a indústria de intangíveis. Então nós vamos ter aí um mercado em torno de 110, 120 bilhões. Gente, é obrigação acessória para danar. E é sobre isso que a gente tem que pensar, no volume de trabalho, no custo administrativo que nós vamos gerar para as empresas que têm estrutura. O pior é para as empresas que não têm estrutura e que vão ter que criar uma estrutura administrativa para fazer face a essa obrigação acessória. Para concluir, o tempo passa depressa e o tema é interessantíssimo. Pena, multa, penalidade. Quem tomar ou prestar serviços, vender ou comprar intangíveis para o exterior ou do exterior ou para o exterior, tem que fazer o registro no cadastro do Siscoserv. Quem não o fizer, sofre as penalidades da lei. A instrução normativa, que eu mencionei agora, para não cometer mais uma heresia, ela não criou penalidade, não criou multa, mas ela importa as multas da medida provisória 2158, que é aquela de agosto de 2001, que, por sua vez, essa medida provisória, a 2158, nos remete para a Lei 9779 de 99. Ou seja, quem não registrar a operação de serviços no Siscoserv está sujeito a uma multa de R$5.000 por mês por atraso no registro. É pior, 5% do valor dos serviços no caso de omissão ou informação inexata. É uma bruta penalidade. Então temos aí a penalidade anterior, quer dizer, eu crio a lei e vou buscar a pena, eu crio o tipo, eu crio a obrigação acessória, e vou buscar a pena para o seu não cumprimento na lei anterior. Os penalistas, não deve haver muitos aqui, eu também não sou, mas é aquilo que eles chamam de norma penal em branco. Então nós vamos usar aí a norma penal em branco, que é uma discussão teórica que obviamente a gente não vai discutir, não vai levar aqui, ou seja, qual é o tempero de legalidade estrita que a gente tem aí ou não tem. Eu acho que é uma discussão mais difícil, porque, não sei se, eu acho que todos aqui acompanharam, o STJ já decidiu sobre a legalidade das obrigações, da
penalidade, importar a pena da lei anterior para a obrigação acessória nova criada, ou seja, eu crio o tipo e uso a pena, indo buscar a pena na lei anterior, é um acórdão, isso é um acórdão de 2009, acho que os senhores até lembram, da ministra Eliana Calmon, quando a gente estava discutindo a obrigação da DIMOV, a declaração de atividades imobiliárias, em que era uma situação extremamente análoga, muito parecida com essa, e que a ministra dizia que são legais as disposições, muito parecidas, né? São legais as disposições contidas na Instrução Normativa 304/2003, que é justamente a instrução da DIMOV, exigindo declaração de informações sobre atividades imobiliárias, DIMOB, descabe falar em ausência de previsão legal no tocante à multa por descumprimento da obrigação acessória, uma vez que fundada no artigo 57 da medida provisória 2158, que é exatamente o caso do Ciscoserv. A instrução vai buscar a pena na medida provisória. Então temos aí uma situação bastante análoga, e eu acho que já há uma decisão do STJ quanto à legalidade da imposição da multa como aqui foi imposta. Para não ser tão pessimista, tem aí um recurso extraordinário no STF, que o ministro Joaquim Barbosa afetou ao pleno para a discussão de repercussão geral, que é o caso das multas isoladas, que o ministro Joaquim Barbosa levou isso vai voltar agora à discussão como repercussão geral, e quem sabe, ao discutir o aspecto das multas isoladas, a gente possa rediscutir essa decisão do STJ, que acaba por adotar essa norma penal em branco, no caso, para as obrigações acessórias de natureza tributária. Vamos aguardar. Enfim, o que temos é mais uma obrigação acessória, de amplo alcance, que abrange contribuintes de toda a espécie, de toda a capacidade administrativa para fazer face ao ônus de responder a essa obrigação, a partir efetivamente de uma comodidade, de um comodismo, para se buscar informações que, a meu ver, já estavam disponíveis no arsenal das fontes informativas do governo, mas está aí. Eu, pessoalmente, não acredito em mudanças radicais do fisco, a gente vai discutir, as empresas vão reclamar, os custos vão ser elevados, eu não acredito que isso vai voltar atrás. Porém, discussões como essa, a despeito do Ciscoserv, a meu ver, ter vindo para ficar, não acredito na volta dele, mas uma discussão como essa que nós estamos travando nesse final de ano e que nos abre a possibilidade de discussão para o ano que vem, é muito útil. Não digo para acabar com esse ônus, com essa obrigação desproporcional aos resultados que ela busca, mas pelo menos para que se busque um mínimo de racionalidade no sistema, para que não se onere aquele contribuinte que já prestou essa informação de outras formas, criar uma estrutura administrativa para fazer face a essa obrigação, obviamente onerando a empresa, onerando o prestador de serviço, onerando o vendedor e o comprador de intangíveis e, obviamente, aumentando o chamado custo Brasil. É um tema para discussão, eu acho que nós temos que buscar essa racionalidade, porque, a meu ver, ou pelo menos nessas primeiras análises, nessas primeiras reflexões, nós estamos frente a uma obrigação acessória absolutamente desproporcional aos resultados que pretende e muito onerosa para o contribuinte, seja o bem estruturado, pior ainda, para o não estruturado. Muito obrigado. Professor Hermes, muito obrigado, sua palestra foi excelente. E só para complementar, o número que o professor Hermes colocou, 120 bilhões, é só a movimentação saindo do Brasil. A legislação ainda atinge controladas diretas e indiretas. Então, imagine só a gente exportando uma nomenclatura brasileira de serviço para o mundo inteiro. É mais ou menos esse o cenário. Para finalizar a nossa mesa, passo a palavra para a Daniele Souto Rodrigues, que vai falar sobre isenções tributárias heterônomas. Bom dia, quase boa tarde, né? Queria agradecer o convite que me foi formulado pelo professor Paulo de Barros Carvalho para participar desse congresso. Um congresso promovido por um instituto que eu tenho um imenso carinho.
seja porque fez parte da minha formação, ou porque eu participo e acredito na filosofia de ensino do IBET, tenho bastante orgulho de poder compartilhar. Então, eu cumprimento pela condução do IBET a Priscila de Souza e o Dr. Sérgio Falcão, e cumprimento os ilustres professores que compõem a mesa, doutora Mary Elbe, professora Helena, professor Huck, a Vivian. Me sinto muito honrada por poder compartilhar esse momento com vocês. Cumprimento também os presentes e passo já à exposição, adiantando que tentarei ser breve, sei que já estou chegando na hora do almoço, e sexta-feira, mas, na verdade, muito mais do que uma exposição, eu queria dividir com vocês uma reflexão que eu tenho quando eu me deparo com esse tema, um tema intitulado e que me foi proposto, Isenções Tributárias Heterônomas Concedidas por Tratados Internacionais. Um título um pouquinho feio e complicado, assusta no primeiro momento, mas que me levam a duas perguntas, 2,5, direta desse título, e a depender dos conceitos que se trabalhe, é um título infirmado. Por que eu digo isso? Já adianto a minha conclusão. Porque eu entendo que não seria possível a concessão de isenções heterônomas, inclusive por tratados. Isso já tem uma discussão, mas eu vou explicar por que eu já faço essa colocação. E também adianto que as isenções concedidas por tratados e que são possíveis de ser concedidas não seriam heterônomas. Então, no fundo, esse título, Isenções Heterônomas Concedidas por Tratado, já é um problema em si mesmo. E vou propor a minha justificativa para isso. Partindo de alguns conceitos pressupostos, como de isenção, eu estou tratando aqui de benefícios concedidos por uma pessoa de direito político interno em relação a tributos de competência de outros entes políticos. Por exemplo, aqui no caso, e o caso que está presente no artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal de 88, União Federal concedendo isenções relativas a tributos de competência de Estados, Distrito Federal e municípios. É possível esse tipo de concessão? O artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal de 88, já nos traz uma resposta que, em tese, já eliminaria todo esse problema. Ele veda expressamente a concessão de isenções de tributos de competência estadual e municipal pela União Federal. Eu acredito que esse dispositivo seria até desnecessário, frente à estrutura federativa que nós temos e que foi adotada pelo sistema constitucional brasileiro. A decorrência da adoção da estrutura federativa de Estado e da forma do regime republicano de governo já nos traz uma rigidez na distribuição das competências tributárias. E tratar de isenção, ainda que negativamente, estou falando, em última análise, de tratar de competência. Então, não seria possível, já nesse primeiro momento, chegando a essa primeira reflexão, a concessão de isenções heterônomas, a invasão da competência atribuída a um ente por outro. Talvez por que eu tenha esse dispositivo? Porque o que se viu nas constituições anteriores, na Constituição de 67, era justamente uma previsão expressa no sentido contrário para que a União Federal, mediante lei complementar e diante de um notório interesse social e econômico nacional, pudesse conceder isenções sobre tributos de competência dos estados e municípios. Na verdade, ainda que se questione que união era essa, como eu vou falar daqui mais à frente, se ela estava no papel de República Federativa do Brasil, o que se via num regime ainda não democrático era propriamente a União Federal adentrando na esfera de competência de estados e municípios. E a gente tinha uma reação muito grande, e temos professores mais antigos e uma linha trabalhada na casa, que se preservava muito fortemente essa autonomia dos estados e fortemente também a dos municípios. Então, me parece que o artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal, embora aparentemente desnecessário, porque eu já conseguiria chegar a essa conclusão como decorrência da nossa estrutura constitucional e federativa, tem um quê de reação a uma posição de uma Constituição anterior, quando eu não tinha um regime ainda democrático. Nesse primeiro momento, concluo, então, com a vedação do nosso sistema interno, constitucional, para a concessão de isenções heterônomas. A segunda pergunta que se vem é:
As normas internas não podem conceder isenções heterônomas. E os tratados? Eu acredito que nessa linha de raciocínio, para eu permitir e falar na possibilidade de os tratados concederem isenções heterônomas, se o próprio sistema constitucional interno veda esse tipo de concessão, eu teria que tratar os tratados, com perdão da repetição, como disse a professora Marielle, como uma ordem externa prevalecendo sobre a ordem interna. Eu vou falar mais adiante quando é possível essa prevalência. Mas, nesse caso, eu já adianto aí uma posição pessoal, eu sei que é um caminho um pouco diferente de outros doutrinadores, não, de doutrinadores respeitáveis, mas a conclusão acaba sendo no mesmo sentido, de que eu não encontro espaço no sistema jurídico brasileiro, ao menos para que essa soberania desse Estado brasileiro seja respeitada, para que normas puramente, vou chamar assim, internacionais, regulem condutas dentro do nosso Estado. Por que eu faço essa ressalva? Porque trabalhando numa linha de fontes do direito enquanto sujeito e procedimento, como aquilo que cria o direito, na minha opinião, esses acordos internacionais, esses tratados firmados lá fora, essa manifestação de vontade demonstrada em âmbito externo, ela é incorporada de alguma forma pelas normas internas, pelo nosso filtro, o filtro que o próprio sistema brasileiro credencia a incorporar essas normas externas. Aqui eu faço minha ressalva porque eu sei que tem uma distinção. Eu não estou falando daquela incorporação em contraposição a uma aplicação imediata. Eu trabalho com essa diferença entre os tratados, por exemplo, que veiculam direitos humanos, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, ou aquela atribuição que a Constituição dá ao Congresso para introduzir essas normas via tratados, e aí daí dizer que o sistema seria misto, com o quê de monismo e dualismo. Para mim, tanto num quanto no outro caso, de forma mais ou menos imediata, o nosso sistema tem que prever como essas normas externas possam regular as condutas internas. Então, no fundo, eu não estou negando a possibilidade da introdução dessas normas, ainda de uma forma muito mais imediata. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que de forma imediata, é o nosso sistema interno que está credenciando esse tipo de influência. E não simplesmente uma norma, por exemplo, de outro Estado regulando condutas no sistema brasileiro. É quanto a isso que eu me oponho. Nesse sentido, aí se fala em monismo e dualismo, ou seja, a existência de duas ordens independentes ou uma ordem jurídica total com primazia, ora do direito interno, ora do direito externo. E, portanto, também se fala nessas formas de adesão. Como eu já coloquei aqui, a minha concepção é que a ordem jurídica brasileira é formada pela reunião das suas normas, com respeito à sua soberania, mas com a possibilidade dos sujeitos credenciados pelo próprio sistema e, mediante o procedimento competente, trazer aquilo que era apenas uma manifestação de vontade lá fora para dentro do nosso sistema. E eu digo isso também baseado na competência que a Constituição Federal atribui ao nosso Supremo Tribunal Federal, seu artigo 102, para julgar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade dos tratados. Então, na minha concepção, quando eu tenho essa atribuição de competência para análise da constitucionalidade dos tratados, não que os tratados estejam sujeitos ao fundamento de validade da Constituição, mas as normas que incorporam o teor desses tratados estão, sim, sujeitas ao crivo do nosso Supremo Tribunal Federal e, portanto, eu acredito que tenha a necessidade de observância das normas supremas que nós temos. E aí, eu faço a ressalva, e mais adiante, não tão adiante assim, já falarei, desse cuidado ao ler o artigo 98 do Código Tributário Nacional, quando diz que os tratados e acordos e convenções internacionais revogam ou modificam as leis internas, ainda em relação àquelas que sobrevenham. Portanto, num primeiro momento, como eu disse, o título é infirmado pela impossibilidade de concessões de isenções heterônomas, inclusive por tratados internacionais. Passa ao segundo momento, e aí
parecendo que estou sendo contraditória, porque a minha conclusão agora é de que os tratados podem e devem conceder isenções, e isso deve ser respeitado pela nossa legislação interna. Com um segundo momento, eu disse que não é possível a concessão de isenções heterônomas, inclusive por tratados, mas é possível a concessão de isenções por tratados, só que nesse caso não são isenções heterônomas. Ao que eu estou me referindo? Estou me referindo àquela acepção keuseriana de separação dos sistemas em órbitas. Eu tenho uma órbita total e eu tenho órbita central, parcial, central e periféricas. Eu tenho, no momento, na órbita total, a República Federativa do Brasil e eu tenho, no momento de órbita parcial, a União Federal, Estados e Municípios. O ente competente para celebrar tratados e para representar o Brasil nas suas relações internacionais é a República Federativa do Brasil. O presidente da República, quando está exercendo essa função, ele está o fazendo enquanto chefe de Estado. Então, nesse momento, e aí voltando ao federalismo, mas agora pelo aspecto aparentemente contrário, antes eu falei da autonomia federativa e por isso um ente não poderia avançar na competência alheia, agora eu estou falando do federalismo também como reunião, como o professor Paulo falou aqui na conferência de abertura, como a união dos estados e municípios. Nesse momento, enquanto República Federativa, eu não estou mais falando em União Federal, pessoa política de direito interno, concedendo isenção e, portanto, invadindo competência alheia. Eu estou falando na reunião, tanto da União, mas dos próprios estados e municípios. A partir do momento que eles se reúnem, eu aí não tenho mais essa contraposição de competências. Eu tenho, pelo contrário, na minha opinião, inclusive o consentimento dos estados e municípios, representados enquanto República Federativa, para a concessão dessas isenções. Então, eles estão anuindo com a concessão de isenções sobre os tributos que eles mesmos têm competência. Eu acredito que isso seja possível de conviver harmonicamente na Constituição e que eu tenha fundamento de validade para esses dois pensamentos, esses dois caminhos. Esse foi o posicionamento da STF, no recurso extraordinário, que também está anotado ali, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, tratando justamente nesse sentido, como a competência para celebrar tratados é da República Federativa do Brasil, naquele momento eu não tenho mais isenções heterônomas. Portanto, as isenções poderiam sim ser concedidas, não sendo isenções heterônomas e se respeitando nesse sentido as relações internacionais. A Constituição Federal Brasileira, isso eu acho que é um ponto aparentemente simples, mas de grande importância, ela prevê, ao lado da independência nacional e ao lado da soberania, a necessidade de integração econômica do país. E os tratados hoje, muito mais que essa noção de beligerância, de guerra, de direitos humanos como eram vistos, principalmente na área tributária, ele é um mecanismo de integração do Brasil no cenário econômico internacional, como o professor Heleno falou. Então, os tratados eles têm uma importância cada vez maior, e na seara tributária ele tem importância para os administrados de evitar a dupla tributação e de garantir uma efetiva distribuição da carga fiscal. Portanto, o papel dos tratados ele é de extrema relevância e ele é garantido pela própria Constituição Federal, assim como a soberania e a independência nacional. Portanto, eu não vejo essa incompatibilidade, necessidade de se falar em mitigação de soberania para que os princípios, para que os tratados prevaleçam internamente. Só um detalhe. Como é essa prevalência? Essa prevalência, como eu disse, não é a prevalência dos tratados em relação à Constituição Federal. Os tratados, como eu coloquei, eu entendo que eles são incorporados de forma mais ou menos imediata pelo nosso sistema, na medida em que ele estabelece os códigos próprios para isso. O problema é que, na medida em que o tratado é incorporado, eu posso ter antinomia normativa. Eu tenho uma norma interna, por exemplo, proferida por uma pessoa política de direito público sobre a tributação, e eu tenho um tratado tratando da mesma matéria. Como que eu resolvo essa solução de antinomia? Aplicando os critérios de solução de antinomia. Nesse caso, eu acredito que prevaleça o critério da especialidade. O tratado internacional, a norma que tem como conteúdo aquilo que foi acordado externamente, ela tem um cunho de especialidade em relação à norma interna. E aí eu passo para um segundo ponto, porque tenho que adiantar. Eu posso também, nesse caso, ter um conflito
de segundo grau, que nós chamamos. Um conflito entre critérios de solução de antinomia. Porque eu tenho uma norma especial e, por exemplo, eu tenho uma norma posterior. Como que fica essa questão? Eu acredito que, nesse momento, ainda prevaleça a especialidade, sob pena de nunca se existir tratado mais. Porque se eu admito que a pessoa política de direito interno produz uma norma posterior, ignorando aquela noção de federalismo, ignorando que ela mesma consentiu com a concessão daquela isenção enquanto República Federativa do Brasil, eu posso ter um tratado firmado, concedendo uma isenção, e no minuto, logicamente, seguinte, o Estado ou o município, legislando em sentido contrário, por ser uma norma posterior, inquinaria a minha norma especial. Nesse caso, eu jamais teria tratado. Bastaria que o Estado e os municípios sempre legislassem em sentido contrário. Eu acho que não é esse o sentido buscado pela nossa Constituição, quando prevê claramente a necessidade da integração do Brasil no cenário internacional. E isso eu acho que tem uma importância muito grande também para demonstrar a credibilidade que o nosso país tem nesses acordos que são realizados externamente. O professor Heleno fala muito bem quando fala no conteúdo de contrato que tem esses tratados internacionais, o Pacta Sunt Servanda. Eu acho que isso deve ser respeitado e ser preservado pela nossa própria Constituição. Terminando, então, o artigo 98, nesse caso, eu acredito que, para que não seja considerado inconstitucional, ele tem que ser lido com certo cuidado. Lido no sentido de que não há uma revogação das normas internas, mas no sentido de que essa prevalência é fruto de uma especialidade que os tratados têm em relação às normas produzidas pelas pessoas políticas de direito interno, inclusive com aquele trecho final do artigo 98 do CTN, que fala que eles prevalecem em relação a normas que sobrevenham. Então, para mim, também aí está a resposta ao conflito de segundo grau, a especialidade prevalecendo em relação ao critério cronológico, obviamente que garantido os meios de verificação de validade desse tratado, do conteúdo dessa norma que veio a partir de um tratado, sendo dado competência ao Supremo Tribunal Federal para avaliar a constitucionalidade, e o procedimento também da denúncia dos tratados. Portanto, concluo querendo ressaltar muito mais esse objeto de reflexão, mas no sentido de uma reflexão que não se restrinja à concessão de isenções heterônomas, que eu concluí aqui, na minha opinião, que não seria possível sequer por tratados, mas no sentido de se olhar a importância dos tratados internacionais, a possibilidade deles concederem isenções e o respeito que a ordem interna deve ter, sim, por esses acordos, que é um assunto hoje em primeira pauta dos nossos tribunais administrativos e judicial, e um assunto que acho que é um objeto das grandes autuações atualmente, então merece, ainda que numa análise pragmática, a nossa reflexão. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a Daniela pela excelente exposição. O assunto de respeito aos tratados é muito sério e estamos todos aí acompanhando o caso da Volvo e torcendo para o desfecho ser positivo, porque, afinal de contas, está na mão do Supremo decidir qual a postura do Brasil em relação aos outros estados, né, assim considerados como países. Bom, temos aqui, todos os expositores já falaram, o professor Heleno tem uma informação importantíssima, que eu acho que é relevante que ele diga, está todo mundo ansioso por isso, tenho certeza. Viviane, podia falar, mas esqueci de um ponto que é importante. Ontem, converso com alguns colegas que estiveram com o doutor Barreto. Há uma promessa de que na semana que vem a legislação de preço de transferência seja finalmente regulamentada. Então, há um compromisso dele de publicar, dar publicidade a essa regulamentação, e é fundamental, porque sem ela a entrada em vigor ficaria totalmente prejudicada no início de janeiro, e obviamente esses métodos precisam ser apurados desde o início do exercício financeiro. Então, a regulamentação certamente será publicada na semana que vem, é importante que todos fiquem atentos. E o outro, eu queria cumprimentar a Daniela por essa belíssima exposição e dizer que, de fato, esse assunto cresce em importância. Nós vimos, ao longo deste ano, essa discussão sobre a resolução número 3 do Senado, tudo isso impõe realmente uma discussão fundamental dos tratados internacionais que regem as relações econômicas e comerciais do Brasil no mundo e a aplicação de leis internas, especialmente em matéria de ICMS.
ICMS, mas também ISS. Então, seja pelo GATT, seja pelo GATTs, esses tratados também têm aplicação em matéria tributária, vinculam o legislador interno dos estados e municípios, e seja nesse nível ou em outros tratados internacionais, as isenções ali concedidas têm prevalência sim. Do mesmo modo, a aplicação do princípio de não discriminação. Ou seja, produtos importados de países signatários ou serviços importados de países signatários do GATT e do GATS, respectivamente, não podem receber no Brasil tratamento diferente daquele que se aplica a um produto ou serviço interno. Isso está afirmado em 2 súmulas no STJ, reafirmado no Supremo Tribunal Federal, mas é sempre bom lembrar que medidas legais ou administrativas muitas vezes comprometem isso. E esse caso da Volvo, que a Vivian lembrava também, é de extrema relevância, porque ali será discutido o direito fundamental, que é a aplicação do princípio de não discriminação do artigo 24 dos tratados para evitar a dupla tributação. Uma decisão tomada pelo Supremo, e lamentavelmente a decisão que está sendo adotada hoje não é a melhor posição, no meu modo de ver, porque reduz drasticamente o conteúdo do princípio de não discriminação. Esse foi o voto do ministro relator. É importantíssimo que venha uma revisão dessa decisão da relatoria para uma compreensão de direitos fundamentais na aplicação também dos acordos de dupla tributação. Muito obrigado, Vivian. Senhores, a professora Maria Albi trouxe duas obras de sua autoria conjunta com algumas outras autoras, e gostaria de sortear para os presentes. Ela vai escolher um número de 1 a 530, que deve estar no crachá de vocês. E, professora? 29, que é o dia do meu aniversário, né? 29 de abril. 29. Eita, complicado. Olhem, por favor. Não. Tá difícil. Tem alguém no dia 29 de abril? Se tiver, já ganhou, né? Pode ser eu mesmo. 112, 213, 304, 501. Ó, 500, ó. Por que? Tadinho do bichinho. Deixa eu ver. 57, 88. Ai, meu Deus, tá um bingo aqui, né? Me sugiram aí números que agora tá faltando. Olha, 263, pronto. Senhores, e com esse divertido sorteio da professora, eu encerro essa sessão, porque nós estamos atrasados para o almoço. Obrigada.